Bora, inocente, bora aí falar sobre a HQ Zatanna Bring Down the House, primeira edição, publicada pela DC ali pelo selo Black Label, que eu espero inclusive que tome força novamente, que eu gosto muito. É uma HQ escrita pela Mariko Tamaki, ilustrada e colorida pelo Javier Rodrigues. Ambos estão muito familiarizados com heróis. Eu achei assim a HQ, nossa, lindíssima, fiquei bem curioso por que tá por vir. É uma excelente primeira edição que cumpre o próprio papel de despertar curiosidade, de abrir um campo bacana aí para se discutir no futuro. Eu tenho curtido que a DC tem dado mais atenção a algo mais diferentão, né? Investido em algo mais artístico. Eu tenho gostado dessa vibe. Vamos falando um pouco da história, vou fazendo também juntos algumas análises aqui com vocês, pode ser? E assim, a HQ tem cerca de 30 páginas. E ela começa com a Zatanna tentando fazer aquele truque clássico das bolinhas, sabe? Dos copos. É um truque que, como a maior parte dos truques aí, vai depender do quê? Da atenção de quem tá vendo, né? De desviar, na verdade, justamente essa atenção de quem tá assistindo esse truque. É tudo meio improvisado ali, né? Os caixotes, uma plateia meio amontoada. A coisa toda é que não é a plateia, nem nós, os leitores, que acabamos sendo enganados. É a própria Zatanna que ela se perde nesse truque e ela fica confusa e aí tudo dá errado. Daí os amiguinhos dela zombam dela, especialmente o moleque, que parece ser o cuzão do grupo, né? Vamos ser bem honestos. E é bem da hora sacar o modo de representar tudo isso, porque coloca os quadros bem fechados. Então a gente está em cima daquilo. Não é uma perspectiva distraída que daria para ser enganada. É uma perspectiva muito atenta, e isso é muito importante da gente prestar atenção. E é muito bacana esse modo de começar a HQ, porque em tese ali, na primeira, na segunda página, a gente não entende que aquilo é uma espécie de memória, né? De um flashback, na verdade. A gente encara aquilo como presente, como a realidade daquele momento que a gente está lendo naquele momento, né? Mas as cores usadas, especialmente ali nos copos, que vão representar essa magia, esse truque, vamos ser honestos, são cores bem separadinhas, né? São as cores da impressão, do CMYK, que é o magenta, o amarelo e o ciano. Ciano, magenta e yellow, CMYK, né? Que é como se o Javier Rodrigues aqui estivesse fazendo essa referência à própria natureza dos quadrinhos. É meio que uma meta-referência. Ele está bem familiarizado com isso, ele fez isso, né, muito bem lá em Defenders da Marvel. Eu curto muito esse estilo dele, inclusive, e essa decomposição, esse retorno às origens referenciais é algo mágico. Então ele está decompondo a realidade e ele está sendo, na verdade, uma realidade decomposta. Não é exatamente real se a gente está decompondo a coisa toda. É como se a gente estivesse vendo o que está por detrás do real, que é o caso aqui de ser uma memória que vai se correlacionar à magia, a um truque. Já que a impressão e as artes, especialmente de HQs antigas, precisavam também usar vários truques de impressão e de arte para ter a composição que a gente conhecia. Tanto é que quando a Zatanna realmente vai usar a magia um pouco mais pra frente, você percebe que o balão de fala e o que está dentro dele faz justamente referência a essa decomposição da arte em si. O traço vai se tornar instável, porque a magia, então, é essa instabilidade do real. Os pontos ali, os health tones, né, no caso, eram truques justamente usados para criar degradês nas cores que eram chapadas, né? Então é a magia da arte. Ao que me parece, o Javier quis realmente aproximar essa magia da arte, entende? Mas antes disso, calma aí, né? Porque quando o truque dela dá errado e aí ela é zoada, ela volta para casa. E eu gosto muito como essa página é representada, ela é retratada. O castelo, né, que ela mora, ele é representado pelo espaço negativo. É como se ele tivesse presente pela ausência, né? É meio que uma vibe de ilusão. É meio que uma mágica com essa arte. Com inclusive tendo lá em cima esse espaço negativo dela abrindo então essa fechadura. E aí sim, isso vai sendo revelado, né? Vai se revelar o que está presente. Quando ela entra para pedir ajuda para o pai dela, eu gostei muito, inclusive, dessa arte, dessa página. É uma vibe meio onírica, né? Tem um excelente uso de perspectiva, como se tudo partisse do pai, o que faz muito sentido para a história da Zatanna, né? Tem esses elementos mágicos, enevoados, tem uma pegada meio real e irreal. Os coelhos ali, obviamente, referenciam truques mágicos, né? Como a gente bem sabe, mas também parece ser como o coelho da Alice, que leva ela justamente para essa espiral viajada meio surrealista. Você percebe que num balão ali,
A névoa se sobrepõe a ele, como se o que tivesse sendo dito tivesse abaixo desse aspecto visual. É um ponto sinestésico que faz muito sentido quanto à magia e à memória aqui que a gente vai ver. A própria percepção do pai, ela é muito circunspecta, é até perdida ali no meio das sombras, né? Ele fala pouco, ele é misterioso, é como se essa memória dela escondesse ele. Ao contrário da filha, né, que quer essa atenção, que quer se mostrar para os amiguinhos e tudo mais, ele parece estar perdido em si mesmo, como se existisse esse peso da magia, se a gente for analisar. E aí que ela aparentemente aprende magia com o pai, mas ela vai repetir o truque lá para os amiguinhos, aquele Zé Pimentinha fica enchendo o saco dela, inclusive, e aí ela perde a concentração no truque e perde também o controle, e ela acaba então lançando uma magia nesse moleque. Tem um quadro nesse momento que ela é uma coisa bem de memória, se a gente for analisar, né? É muito bom. Os elementos, eles se sobrepõem, eles se misturam, meio que de um jeito onírico, surrealista quase, né? A coisa toda vai se amontoando, é como uma memória mesmo, que não tem uma logicidade, é bem bacana. Só que então essa memória é interrompida pelo barulho de um despertador, ou seja, era um sonho mesmo, é uma memória, e aqui nessa parte em diante você percebe que tem um excelente uso de cores e tals, mas não é o mesmo esquema de cores, nem as mesmas regras de coloração, nem de composição da parte anterior. Aqui seria a realidade, né, real de fato. Mas ali com a Zatanna na cama, tem um quadro do coelho da Alice, que é justamente essa referência bem forte que eu falei. Então ela acorda, toda rabugenta, né, enfim, ela vai abrir a janela e tem essa sobreposição de Vegas no vidro da janela, nesse reflexo. Uma vibe meio intangível. Então ela tá em Vegas. Por que ela tá em Vegas? Porque ela tem as apresentações dela ali. Ela tem uma espécie de show próprio, como a gente vai ver. Então o uso de Vegas é um elemento muito bacana, porque é a cidade onde tudo é possível, né? É a cidade do espetáculo, das luzes, da magia, dos truques, da sorte, do azar. Inclusive, a gente tem um vislumbre mais pra frente das placas neon de Vegas. E aí o esquema de cores dessas placas remete justamente ao esquema dos sonhos, fazendo essa correlação, entende? Mas, retomando aqui, ela levanta, rabugenta, ela vai cuidar dos coelhinhos dela, e eles parecem com medo dela. Exatamente, eles gritam quando ela tenta pegar eles, assim, é muito estranho. Um deles até morde ela, pois é, ela não consegue entender o porquê de nada daquilo que está acontecendo, mas ela vai sair para correr. Ela sai pra correr ouvindo sabe aquelas autoafirmações de autoajuda? Né, de que ela é calma, que tem sucesso, que ela é maravilhosa do jeito que ela é, que ela tá pronta pra qualquer coisa que acontecer, enfim. Então tem essa perspectiva mental aí, tá? Ela sai ali da parte da cidade, ela entra no deserto, só que no deserto ela percebe que tem uma sombra a mais, né? Tem a sombra dela e tem uma sombra a mais. E isso enquanto a autoafirmação dela tá dizendo que ela tá no controle do próprio mundo. Mas quando ela percebe essa segunda sombra, a sombra some. E tipo assim, ela tá no deserto. Então se fosse algo, digamos assim, não teria muito lugar onde se esconder. Mas na verdade essa criatura ainda estava por ali, né? Como se fosse realmente uma sombra de outra coisa. Então existe essa crueza, né? O deserto, esse aspecto básico da sombra, mas enfim. Daí que depois de voltar para casa, ela vai pro trampo dela. Como eu disse, ela tem um show em Las Vegas, no caso, ali no Golden Dice. Quando ela tá chegando, uma mulher aborda ela, que é a Miss Perkins. E aí a Zatanna pergunta pra Miss Perkins o que a Zatanna pode fazer pra Miss Perkins ir embora. A coisa não começa muito bem, né? E a moça diz que não vai desistir, porque o grupo do Hotel Millennium quer a Zatanna a todo custo, mas a Zatanna fala pra ela desistir, diz que não é o que a Miss Perkins tem procurado. E aí essa moça, né, diz que não é bem assim não, porque ela fez a própria pesquisa e outra, ela ouviu inclusive rumores que os membros da Liga da Justiça foram até a Zatanna. Então a Zatanna é alguma coisa. A Zatanna diz que não é pra ela acreditar em tudo que ela ouve por aí, mas então quer dizer que eles não ligaram? E aí a Zatanna diz que disse pra eles o que tá dizendo pra Miss Perkins agora. Ela é uma mágica de apenas alguns truques. Só que a Miss Perkins diz que se a Zatanna não quer ser uma heroína, ok, mas ela pelo menos deveria ser rica, né? O grupo Millennium tá preparado para oferecer uma boa quantia de grana para ela, e a Zatanna diz que não, ela tá de boa, ela não quer não, tá?
E aí, nesses momentos aí, fica bem evidente, na verdade, o estilo dos anos 60, 70, mais ou menos. Nas roupas, na maquiagem das duas personagens, tem muito essa vibe retrô, né? Muito, muito forte. Particularmente, eu curti muito essa representação da Zatanna nessas páginas, essa maquiagem aí. Na verdade, me lembrou muito o filme The Love Witch, que puxa justamente nessa mesma estética e tem uma bruxa, né? Não que ela seja uma bruxa, mas guardadas as devidas proporções, vocês entenderam aí. Particularmente, na verdade, eu curto muito essa página seguinte, que é quando a Zatanna tá entrando no cassino. Facilmente, essa página poderia ser uma página dupla se você for analisar. Por quê? Porque é a Zatanna passando de um lado para o outro, ali na frente das máquinas caça-níquel. Mas existe essa decomposição em 2 quadros. Por quê? Porque existe o deslocamento do tempo. Tanto é que no de cima ela tá chegando e no quadro de baixo ela já tá no outro lado do lugar. E eu digo que poderia ser uma página dupla com muita facilidade, porque se você for analisar, tem um quadrinho ali no cantinho dos personagens que se inicia num quadro e meio que continua no outro. Mas enfim, muito bacana inclusive porque os personagens ali eles estão nas máquinas, daí quando ela chega, um deles olha pra ela chegando, daí quando ela passa, uma outra personagem olha pra ela. Daí já corta então para um papo sobre ela achar que tá sendo stalkeada, que é também uma referência à Sombra ter perseguido ela, né? Mas a gente vai descobrir que na verdade ela tem uma stalker mesmo, né? E a gente vai descobrir isso já já, ela tem uma pessoa que segue ela. O ponto é que ela tá falando com uma amiga sobre isso. E nisso, a amiga dela tá falando pra ela ir num consultor de áurea. Exatamente. Aí a Zatanna zoa, perguntando se é tão confiável quanto a moça que tirou o tarô pra ela, né? Que a amiga indicou, inclusive. Só que se você for analisar, tá zoando, então ela meio que renega esse aspecto metafísico, né, da coisa toda. Porque talvez ela pense justamente que são truques, charlatanismo, né? Basicamente aí é isso. E aí o show da Zatanna que ela vai fazer é grátis para quem tem o ingresso do parque aquático. Mas tem uma moça, justamente ela, que tem ido ver ela todas as últimas vezes que a Zatanna fez show. Ok, é grátis, né? Mas é estranho, digamos assim. E é aquela moça justamente que olhou pra Zatanna quando a Zatanna entrou no cassino. E é a stalker dela. E aí a Zatanna lembra de ter visto essa moça no show dela pelo menos 7 vezes. Daí a gente vê então como essa moça estava vestida nessas 7 vezes. É bem bacana essa composição. Daí o show da Zatanna vai começar, numa composição muito da hora de página dupla. E ela é uma ilusionista, digamos assim. Então a coisa toda aqui é decompor essa ilusão da magia, do palco, né? Lá em cima a gente vê as cores da iluminação e que estão decompostas, inclusive, como se fosse uma transição entre as cores. Daí mais para baixo a gente vê o que ajuda a dar essa aura mágica, mas que na verdade são só aspectos técnicos do show, né? Uma coisa muito real, na verdade. As luzes, a música, a fumaça, que dão esse aspecto. E aí a gente tem várias Zatannas, cada uma iluminada por uma das cores das iluminações lá de cima, e isso traz justamente bastante a perspectiva da performance da magia. E o mais legal aqui, inclusive, é que é uma página dupla, que eu gosto muito em quadrinhos. Não temos quadrinhos, mas a direção do nosso olhar é instintiva, mas é uma composição muito ampla, com muito estímulo, que nos distrai justamente como uma ilusão. E é da hora que, logo depois dessa página dupla, mega grandiosa e etc, a gente vira a página e já descobre uma plateia quase vazia. Então é um contraponto, é uma zoeira, digamos assim, né? Tipo, é uma brochada. Mas enfim, ela faz os truques dela lá, ela interage com a plateia lá, e aí já corta então pra ela num pós-show, dando um autógrafo pra uma senhorinha que ela interagiu ali durante o show. É um modo de cortar o barato, né? Tipo, você tá vendo o show, corta. O grandioso, os truques não duram muito, não tem um apelo. Mas daí ela vai ser questionada por essa senhorinha porque a Zatanna não se chama de mágica, né? Ela nem usa sequer a palavra magia em algum momento dentro do show. O show inteiro dela, ela não se intitula como mágica e nem fala que fala magia. E isso acaba remetendo ela então de volta para aqueles dias quando ela era criança e ela fez magia e aparentemente rolou algo com aquele garoto lá que zoava ela,
porque a bike dele aparece toda zoada com essa instabilidade de cores que a gente falou antes, né? É essa decomposição do real porque é a magia. Aqui, inclusive, a coisa tem muito mais sombras, é tipo uma memória muito dark da Zatanna, né? Mas existe também essa iluminação muito forte que cria justamente essas sombras muito duras. Essa luz, inclusive, ela parece ser justamente essa magia que cria o sombrio. O interessante aqui nessa página é que lá no começo a senhorinha está dizendo que a Zatanna não usa então a palavra magia, mas onde a gente lê isso, a Zatanna está pronunciando uma magia que a gente só consegue ver os Health Tones. Ela está literalmente então fazendo magia, o que se contrapõe ao fato de ela não usar mais essa palavra magia, no caso, né? Ao mesmo tempo, ela não usa essa palavra e, na verdade, não estamos vendo palavra alguma no balão. É muito da hora isso, né? É para além do entendimento comum, mundano, algo que, inclusive, ela pode ter escondido de si mesma dentro da própria memória, por isso ela não está enxergando aquilo. E aí que, retornando então para a realidade, ela fala para a senhorinha que ela não usa a palavra magia, nem se chama de mágica, porque na verdade o que ela faz são truques. E aí que logo em seguida ela tá de frente pro espelho, refletindo sobre a coisa toda, ela tá meio que na bad, e aí já na página seguinte ela já tá em outra sessão do espetáculo dela, então é essa rotina que se impõe, né? A plateia tá quase vazia de novo, é essa rotina que não é nada mágica, mas que se impõe ali pra ela, e ali na plateia tá a stalker dela de novo, e com tudo que rolou, a Zatanna já tá de saco cheio, ela já tá sem paciência, ela já tá na bad, e ela fica puta então com essa moça da plateia, e vai começar a interagir com o público então. E aí quando ela desce para interagir, ela diz que quer falar com alguém novo, alguém que ela nunca viu antes, e ela vai então falar com a moça. Pergunta o nome da moça, a moça não responde o próprio nome. Pergunta se a moça gosta de truques com cartas, a moça diz que simplesmente não, né? Então existe muito dessa contraposição, né, de quem vai ver o show da Zatanna várias e várias vezes, mas parece totalmente desinteressada nisso. Então gera uma sensação meio off, meio suspeita, até meio mística se a gente for analisar. Mas o que a Zatanna diz é o seguinte: se a moça não curte truques de cartas, ela deve ser bem sadomasoquista, né? Pra ir lá, tipo, ela foi já 8 vezes lá ver coisa que ela não gosta. É como alguém que busca uma punição. E a moça diz que é mais ou menos isso mesmo. Mas a moça não reage, né? E a moça diz que, inclusive, essa na verdade não é a 8ª vez, é a 12ª vez dela no show. Ou seja, a Zatanna não viu as outras vezes. Tem então esse elemento de punição e do não visto. Aí a moça parece impassível, a Zatanna inclusive parece incomodadíssima com isso, né? Porque é muito estranho. Se a moça não curte truques, é melhor então ela ir embora, certo? E a moça diz que realmente não curte truques. Corta a Zatanna. Ela gosta de mágica. E falando nisso, olha ali atrás. E nisso, então, quando a Zatanna olha, tem uma criatura estranhíssima saindo do palco. Enorme, gigantesca. E eu vou ser bem honesto, eu fiquei bem assustado quando eu vi na real. Eu acho que é porque, assim, não dá pra ter uma lógica naquilo, né? É algo que parece uma coisa, mas se você olhar bem, não é exatamente essa coisa. Parece ter um cabelo saindo da boca daquilo, mas na verdade não é uma boca, é só algo quebrado. E ao mesmo tempo, é como se estivesse vazando daquilo, é como se estivesse realmente vazando desse quebrado. Mas daí dá pra perceber que é só uma máscara, que o que tá por detrás disso cospe fogo, inclusive. Então existe essa coisa do que parece, até desse senso do espetáculo, do truque com a máscara que esconde o real e que nos distrai. E aí na página seguinte, o teatro tá pegando fogo, a plateia tá apavorada, querendo fugir disso, cada um numa cor, inclusive, né? E aí os limites do quadrinho é justamente essa visão de cima e uma visão lateral das pessoas fugindo do teatro, fugindo dessa página ali no cantinho. Então elas estão ultrapassando os limites do quadrinho, né? Como se o quadrinho, então, fosse esse lugar do espetáculo também. Isso é muito bacana. E aí a moça tira os óculos, ela tem os olhos todos brancos, como uma página em branco, o que é interessante, porque os óculos refletiam a realidade. E aí ela pergunta se a Zatanna vai ficar parada ali sem fazer nada, né? O monstrão tá ali, e a Zatanna não entende nada, e enquanto elas fogem, a moça diz que sabe quem a Zatanna é, e a moça fala que seja o que for que a Zatanna esteja fazendo com ele,
tudo isso está acontecendo devido a ele. E aí, olhando então para esses olhos de páginas em branco, a Zatanna é justamente remetida para a própria memória de novo de quando ela usou a magia e fez aquele garoto sumir. Eu sei que ficou confuso, mas é justamente isso. E aí, do mesmo modo como a Zatanna foi enviada para as próprias memórias, na página seguinte, ela é trazida novamente de volta para a realidade, dizendo que não sabe do que essa moça está falando, nem a gente, né? Porque a gente ficou confuso. Então a moça diz o nome do pai da Zatanna, Zatara, né? O nome do pai dela, no caso, e a Zatanna diz que o pai dela está morto, né? E a moça diz que sabe. E quem matou o pai dela foi justamente a própria Zatanna. E então essa edição acaba aí com esse monstrão soltando fogo. A gente finaliza essa edição por aqui, tá? Foi uma edição que eu curti muito por enquanto. É inegável que a arte contribui muito para essa imersão, mas eu realmente estou bem ansioso em ver onde essa história vai nos levar. Eu gosto muito da Zatanna, de verdade, assim, eu gosto e eu tô gostando desse foco nela fora de alguma equipe. É algo que me agrada muito, é uma personagem que tem um background muito interessante para ser explorado, e essa questão de associar magia com meta-referência é algo que pode dar muito bom, se eles conseguirem explorar isso dentro da DC, que eu gosto muito. Já foi explorado em alguns outros momentos, né? Mas enfim, eu espero te ver nos próximos vídeos e até mais.